Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos o livro de Mateus e Lucas. Então, vamos ler Mateus 2 e Lucas 2, só que Lucas 2 é do versículo 39 ao 52. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Mateus 2. A visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo isso advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem em Belém e nas proximidades todos os meninos de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo informado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. A volta para Israel. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo isso avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Lucas 2, do versículo 39 ao 52. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
O menino Jesus no templo. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura bem complementar aí uma com a outra, né? Que é bacana da gente seguir um cronograma para poder estar lendo, porque esse Lucas do 1 ao 39 a gente já viu em episódio passado, né? Que fazia jus com o que a gente estava lendo em certo momento. E agora ler ele, o restante dele, né? Junto com Mateus 2, se complementa. Então, aqui é onde mais se reforça que a Bíblia não é para ler corrida, né? Nenhum capítulo direito pode ser lido corrido. E aqui em Mateus 2, né, ele fala muito sobre o nascimento de Jesus, ali quando ele tá pequenininho, né, que avisa os magos, até ele ir a Nazaré, né? E já na leitura de Lucas 2, que foi o que o Jason leu, é da parte de Nazaré até ele tá pregando, vamos dizer assim, né, conversando com os sacerdotes ali em Jerusalém. Então, Mateus vem primeiro, realmente, né? E depois vem Lucas. E ali, quando a gente começa falando de Mateus no reinado de Herodes, né? E fala que Herodes fica sabendo que nasceu, né? Nasceu o rei dos judeus e ali deixa ele furioso. Por quê? A gente não pode esquecer que finalizamos, né? O Antigo Testamento com o retorno dos exilados. E aí, Herodes, né? Herodes não era vamos dizer assim, o descendente do trono em si, né? Ele foi posto naquele trono. E a gente não pode esquecer também do mandato de Deus ali, né? Que na parte de Judá, né, em Jerusalém, iria governar um descendente de Davi. Então, quando fala que o rei dos judeus havia nascido, aquilo deixa ele super furioso, porque indicava, né, uma queda de trono dele. E aqui, gente, até na Bíblia exemplifica, né, 4 justificativas para ele ficar tão furioso. A primeira é que ele não era o herdeiro legítimo do trono, né, que devia ser um descendente de Davi, e o povo já estava falando que ali era, né, um descendente de Davi. Segundo, Herodes era muito cruel e o povo tinha ele como inimigo, né? Então logo queriam usurpá-lo do trono ali, né? Em terceiro, Herodes não queria que os judeus, um povo religioso, se unissem em torno de um líder religioso. Então queria deixar afastado ali, vamos dizer assim, de Deus, né? E o quarto, se os magos descendiam de judeus e eram de Pátria, a região mais poderosa das proximidades de Roma, estavam dando boas-vindas a um rei judeu que poderia equilibrar as forças longe da capital do império e Israel tornar-se uma presa fácil para uma outra nação que tentasse ampliar seu poder em relação a Roma. Então, por isso que Herodes
ficou tão furioso e como os magos não voltaram, né, para falar para Herodes sobre como que era Jesus, onde ele estava e tudo mais, né? Ele já logo mandou o decreto: matem todos os meninos de 2 anos para baixo, porque era mais ou menos a idade que ele achava que Jesus tinha. E aí, gente, o que é bacana, né? E até uma coisa legal nesse comecinho só nessa parte, né? É que fala muito sobre esses magos, né? E o que que são, né, esses magos? E isso é uma das coisas que eu acho interessante nessa leitura, né? Porque magos, né, podiam ser, sei lá, Feiticeiro. mas podia ser ali outras pessoas que recebessem a revelação de que Jesus teria nascido. Podia ser um profeta, podia ser um sacerdote, podia ser um, sei lá, um levita ou alguém ali do templo, alguma coisa assim, né? Não, mas é um mago, né? E é como a senhora falou, esse mago, ele não estava nem ali na região, ele veio de uma terra distante. E eu acho interessante porque tem uma estrela guiando esses magos até o lugar onde Jesus tinha nascido. Então, assim, é interessante, né? Eu acho legal que não pode passar tão despercebido para a gente esses magos. Quem que eram É. esses magos, assim, né? E eles vêm sendo guiados por uma estrela e totalmente preparados ali para adorar o nascimento de Jesus Cristo, né? Então, assim, me chama a atenção da gente estar reparando que eram pessoas que talvez conheciam, né, a palavra de Deus, não dá pra gente saber, mas usa a palavra magos ali, né? E essas pessoas estavam talvez ali mais crentes no nascimento do Messias, né, do que talvez outros ali, né? E me chama a atenção porque quando a gente vê, até quando no Natal, alguma coisa assim, coloca os pastores e os magos, todo mundo junto. E você vê aqui que acontece de uma forma totalmente diferente. Quando Jesus nasce, que a gente leu ali Mateus 1, Lucas 1 e 2 ali, os pastores, eles vêm logo após o nascimento. É quase assim, coisa Seguida, né? seguida. E os magos não vêm logo assim, é um tempo depois, então, que os magos estão percorrendo, e são esses três magos, né? E trazendo ali uma coisa que me chama a atenção, trazendo suprimento, suprimento, vou dizer assim, suprimento financeiro, que ele traz ouro, incenso e mirra. Essas coisas eram coisas assim Caras. caras, né? E que provavelmente ali ajudou muito José e Maria até na criação daquele menino, né? Então, tipo assim, pô, eles tiveram aquele menino, a gente viu ali depois, né, que eles vão ter que fugir pro Egito e tal. E, cara, eles tinham ali condições agora, né, através desses magos ali, né, dessa oferta, né, e adoração que os magos fizeram, para cuidar também, né? Então, assim, eu acho bacana essa parte interessante da gente olhar assim, que eram magos, né? É. E aqui fala também, né, que esse tipo de presente era dado a um rei. Então eles já estavam reconhecendo realmente que Jesus era o rei, né? Então por isso do ouro, incenso e mirra. Não foi uma escolha aleatória e nem foi uma escolha assim, tipo, nossa, é porque é presente caro, vou lá dar. Era porque era isso que se presenteava a um rei. E depois vem falando sobre a fuga para o Egito, né? E aqui até é algo que deixa um tanto intrigante, porque se ele é o Messias, se ele é o filho de Deus e é o enviado, por que ele tem que ficar fugindo, né? Mas aqui é muito nítido a profecia, né? Cumpriu-se a profecia ali, né, de Oséias, que fala: do Egito chamei o meu filho. E como ele iria chamar do Egito, né? Será que ele estava falando lá da época do êxodo ali dos israelitas, né? Que era sobre isso, né? E aqui, quando ele volta do Egito, né? Do Egito ele chama, é para se cumprir a profecia. Então, não é assim que Deus não podia proteger, ele estava indiretamente sim protegendo, porque ele, por meio de um sonho, fala com José para José pegar o menino, a sua mulher e ir para o Egito. Então seria assim: eu posso te proteger, mas não precisa você ficar, nossa, eu sou filho de Deus, então pode vir tudo em cima de mim que eu bato no peito. Não é isso. Então Deus vai dando direcionamento. Ele é meu filho,
mas é necessário fazer isso. Então, leve ele para o Egito até que Herodes morra. Quando Herodes morrer, eu vou te chamar de volta. E aí, ele chamando de volta, né? Cumpre-se a profecia ali, né? Do Egito chamei o meu filho. E aí, né, ele toma o menino, toma a mulher, porque no sonho Deus já falou para ele, né, que para sair do Egito, agora que podia voltar para Israel. Porém, gente, ali já no 21 fala, né? Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Estaria voltando ali para a terra dele, né? Contudo, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo isso avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver na cidade chamada Nazaré. E daí sim a gente entende por que Nazaré era a cidade de Jesus, né? E por que ele era chamado de Nazareno. Uma, porque ia estar cumprindo ali a outra profecia, né? Ele será chamado Nazareno. Mas quando a gente vai lendo assim, tipo, onde que Jesus nasceu? Nasceu em Belém. Por que ele não é chamado, né, menino de Belém, sei lá? Não, olha toda a trajetória e por que ele não pôde voltar para a cidade, vamos dizer assim, dos pais dele e teve que ir para uma outra cidade. Porque outra pessoa estava reinando e essa pessoa, né, era filho de quem queria matar Jesus. Então, por isso, Nazaré se tornou a cidade de Jesus, né? E por isso ele também se tornou o Nazareno. E aqui também, gente, nos deixa claro, né, que Jesus não é nazareno daquele que fez o voto para ser nazareno. Ele era nazareno por viver na cidade de Nazaré. Isso mesmo. E depois em Lucas 2, né, a gente continua, finaliza ali o capítulo de Lucas 2 que a gente começou, né, que a Sayuri inclusive leu no episódio anterior. Então a gente vai do 39 até o finalzinho dele ali. E ali conta agora um relato do menino já maior, né? Então ali no 39 ele coloca: depois de terem feito tudo o que era exigido, voltaram para sua própria cidade, Nazaré. Então você vê que do 39 ali ele já está partindo do enredo que já moravam em Nazaré em diante, né? E ali conta, né, do versículo 41 sobre Jesus Cristo no templo. E eu acho essa passagem muito bacana, que fala que todos os anos José e Maria, né, e todo o povo ali, provavelmente, né, boa parte do povo de Nazaré, ia a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, né? Que é importante, que a gente já viu que a festa da Páscoa começou lá, né, no Egito, né, na saída. Então, a Páscoa não é legal só da gente entender que a Páscoa ela não surgiu após a A morte, ressurreição, né? né, a morte Ressurreição. e ressurreição de Cristo. Que a Páscoa já existia antes disso, né? Existia lá no êxodo deles, né? Na saída. Exatamente. Então isso é legal da gente saber que eles já iam para celebrar a Páscoa, né? E iam toda a família, gente, era a galera. Então imagina que ia os tios, vós, ia todo mundo, ia e assim, era caminho, era andando, todo mundo junto ali, legal. E não era só uma vez que eles iam, né? Eles iam 3 vezes para Jerusalém para a comemoração. E eu vi até Para umas celebrações, para né? celebrações. E eu vi até um tempo atrás uma explicação sobre isso. Por que levar todo mundo, né? Por que levar uma criança em si para essas festividades? Porque além de ser uma celebração, né, essa festividade ordenada por Deus, existia o momento da confissão do pecado também durante essa festividade. E mais importante do que comemorar com a família esse momento, era importante os filhos ver o exemplo desse aquebrantamento dos pais em confessar o pecado. Então, por isso que eles deviam levar todos junto. Isso mesmo. E no versículo 42 coloca ali: quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. E é legal que vem muito isso que a senhora acabou de comentar. Segundo a lei daquela época, gente, crianças que completavam 13 anos passavam a ter responsabilidade legal como adultos. Então, o fato de Jesus demonstrar sua sabedoria com a idade de 12 anos ressalta sua habilidade exclusiva. Então, isso é uma coisa bacana. O normal, por lei, era com 13 anos
ele já era um adulto, então ele já tinha que estar vendo o que o pai e a mãe fazia, já tinha que estar tendo conhecimento, né? Muitas vezes, né, fala assim, com que idade, né, realmente ali a pessoa começa a se tornar adulta. E eu acho bacana isso que a lei daquela época colocava, né? Que a partir dos 13 anos, pra gente, nossa, 13 anos é uma criança ainda, né? Não, né? A gente vê ali que eu acho interessante porque mostra que Jesus com 12 anos, ele é um, vamos dizer assim, um caso ímpar, né? Ele ainda mais jovem já demonstrava a sua sabedoria, né? E ali continua falando, né, que Jesus foi com eles, tal, com essa idade, né, de 12 anos, e terminado as festas, eles estavam voltando para Nazaré. E era comum, gente, igual hoje, né, criança, tipo assim, é um grupo caminhando, voltando para Nazaré. E a mãe e o pai aqui mostra que tanto Maria como José estavam caminhando e acreditando, né, fielmente ali que a criança estava com algum tio, algum parente, ou brincando com algum outro amigo ali de Nazaré, porque eles estavam todos em um grupo. Então, tipo, não tá aqui comigo, mas beleza, Vai estar voltando junto. tá junto, né? Tá com um grupo. Só que daí dá a entender, né, que chega à noite, né, ó, caminharam o dia todo, isso no versículo 44, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então, tipo, terminou, eles caminharam o dia inteiro, o dia todo, chegou a noite, uai, cadê o menino? Aonde está esse menino? Ô menino, cadê o menino? E o menino não achava o menino, né? E daí eles então retornam para Jerusalém. E aqui fala no versículo 46: depois de 3 dias o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E eu acho também, né, essa parte aqui, tipo, fantástico, que, tipo assim, o menino de 12 anos já tinha sabedoria e ele já tinha um entendimento que os mestres ali da lei, né, os fariseus, tudo, não tinham. Então, assim, eu imagino que era aquela, tipo, Jesus com 12 anos dava ali uma palestra, dava um ensinamento que todo mundo falava assim, meu Deus, como, né? Tipo, como que você consegue entender isso, né? E me chama a atenção, porque às vezes, né, nós achamos que nossos filhos com 12, 13, 14 anos é tão pequenininho, Criança, não tão sabe criança. nada. Exatamente. Então, tipo assim, aqui, gente, Jesus pode ter sido colocado aqui como um menino um pouquinho, né, um pouco mais assim diferente, de mais jovem, já está mostrando, né, esse entendimento todo. Mas é legal da gente entender que naquela época, um menino com 13 anos já era dado uma responsabilidade para ele como adulto, né, de ter sabedoria, né? Então eu acho isso muito bacana. E fala ali, né, que Maria e José falam, menino, né, que você estava fazendo, rapaz? Você não sabe que a gente estava atrás de você, estava aflito, né? Coloca aqui, ó, estávamos aflitos à sua procura, né? Por que você fez isso conosco? Exatamente, ele coloca ali, né, tipo, eu e seu pai, por que você fez isso, né? E daí ele responde, né, no versículo 49, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, tipo assim, cara, é legal que, tipo assim, o seu pai e sua mãe, né? Tipo, Maria e José fala, seu pai e sua mãe estavam atrás de você, estavam aflitos. E a resposta dele é tipo assim, vocês não sabiam que eu estaria na casa de meu pai? Tipo assim, eu imagino que aquilo, tipo, na hora, cara, como assim, né? E até fala nos 50, né? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, E tipo, o que é legal, que nem assim, na Bíblia dele fala, estava na casa do meu pai. Na minha já fala assim, não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos de meu pai, porque aqui fala, né, com 13 anos já é considerado adulto. E na explicação fala, né, que ele, com idade de 12 anos, já era considerado quase um adulto, e por isso que durante a Páscoa eles não necessitavam mais ficar colado com os pais. Então, por ser um adulto, vamos dizer assim, né? Quando a gente já está na idade mais adulta, o que a gente quer com os filhos? Ou o que os nossos pais fazem conosco? Já nos deixa a par de negócio, já nos deixa a par de, olha, fica olhando aqui como que dirige, já vai mostrando as coisas de adulto. Então, com essa resposta, principalmente dessa versão da Bíblia, eu acho muito bacana que seria assim, olha, você não sabe que eu já tenho que estar cuidando dos negócios do meu pai?
E aqui é o primeiro momento onde ele se coloca como filho de Deus. Só que mesmo ele se colocando como filho de Deus, ele em nenhum momento menospreza os pais terrestres. Ele obedece e também vai junto, né? Tanto é que mais para frente fala, então foi com eles para Nazaré. Tipo, eu sei quem é meu pai de verdade, é Deus, e era por isso que eu tava aqui na casa de meu pai resolvendo os assuntos aqui, vamos dizer assim. Porque esses líderes aqui não sabem nada, então eu tenho que ajudar aqui meu pai. Mas eu reconheço e sou submisso a vocês da terra, porque vocês são os meus pais aqui. E vai com eles, né? Então, isso é o bacana, esse coração de Jesus, né? De sempre estar reconhecendo a hierarquia também. É bem assim, logo depois, no 51 coloca ali, né, que ele era obediente. Então, tipo, para mostrar assim, não é, né, por ele saber já que ele era filho de Deus, ele tipo, opa, não, é eu que mando aqui. Não, mostrava que ele era obediente com a mãe e com o pai, né? E termina ali colocando, né, no 52 que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então é legal porque já nos próximos aí, as próximas leituras, a gente tem essa. Não vai, a gente não vai saber como que era Jesus com 15 anos, com 20 anos, 25 anos. Então vai ter um pulo aí, né? Um salto, mas é uma passagem aqui que Lucas coloca muito interessante de como que Jesus com 12 anos já se comportava, né? E como ele continuava crescendo a cada dia em sabedoria, estatura e graça. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. No próximo capítulo, né, no próximo episódio em si, nós vamos estar lendo aí Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1. Então já te convido para você estar conosco, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!